Muito boa tarde a todos. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde promovem um ciclo de 12 webinars dedicados à transformação digital na saúde, com o objetivo de promover e disseminar o conhecimento, destacando as oportunidades decorrentes da transformação digital na saúde. O webinar de hoje será dedicado ao tema da interoperabilidade, com um foco especial aos aspectos regulamentares e aos desafios da operacionalização efetiva nos sistemas de informação hospitalares e equipamentos de saúde. Teremos como orador Vítor Costa, diretor do Serviço de Gestão de Informação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vítor Costa é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e, para além de ser diretor do Serviço de Gestão de Informação, é membro do Movimento da Associação dos Sistemas de Informação na Saúde, EMAIS, e do HL-SEC Portugal. A moderação deste webinar estará a cargo de Filipe Mialha, da SPMS, e de mim próprio, Afonso Pedrosa, em representação da APA. Para participar e colocar as suas questões, deve proceder à sua inscrição ou pode assistir também, se preferir, ao live do Facebook da APA. Vou então passar a palavra ao Vítor Costa para iniciar a sua apresentação. Até já. Obrigado, Afonso. Desde já agradecer o convite que foi endereçado pela APA para a participação neste webinar. Vou, entretanto, só partilhar aqui a minha apresentação. Então, ok. Neste momento, vamos então começar a apresentação e vou tentar, nesta apresentação, dar o enquadramento do que é historicamente o uso das normas na indústria, o que é que isso ganhou e o que é que nós podemos aprender com alguns erros que nós cometemos na história, aprender com a história. Apresentar quais são as normas, frameworks e o que é e a importância que tem uma arquitetura de referência no Sistema Nacional de Saúde e como é que como é que isto nos pode ajudar a capacitar para, no plano europeu, estarmos numa saúde em linha como preconizam as diretrizes europeias. E quais são os passos mais imediatos que temos para começar a chegar lá, ok? No fim, vou tentar mostrar um pouco do que é um caso prático, de uma abordagem baseada em standards, feito por um país muito idêntico ao nosso em termos de país, em termos de população e dimensão, um pouco diferente na organização dos sistemas de saúde, mas os problemas na Europa, sejam lá a forma de organizar os sistemas de saúde, são comuns a todos os países. No âmbito do enquadramento, nós, nos últimos, há algum século, já se colocou problemas de padronização. Um dos mais relevantes que nós temos e usamos no nosso dia de hoje é, quando começou a distribuição elétrica, o uso da eletricidade, havia múltiplas casquilhos e múltiplos formatos para lâmpadas. Isso era um entrave ao desenvolvimento e custava muito dinheiro ao utilizador final, aos Estados. Então, houve um acordo para normalizar os casquilhos das lâmpadas no sentido de tornar mais acessível, disseminar e democrático o uso e a implementação das lâmpadas, diminuir os custos técnicos da sua implementação. Este é um dos exemplos que nós temos do encontro entre a indústria e os consumidores. Não deixaram de haver indústrias e competição por termos standards. Okay? O mesmo se passa no âmbito da nossa distribuição da rede elétrica. Cada vez por trás das nossas paredes existe um sem número de standards, de normas, para que haja um mercado desde a produção à distribuição de eletricidade. Para além dos standards que temos que ter para que as coisas resultem, nós na vida real os standards não funcionam por si, é preciso regulação, é preciso governação e a auditoria a isto. Por isso, nós temos a parte teórica, do ponto de vista, ok, é uma boa abordagem o uso de standards, de frameworks, mas na vida real nós sabemos que depois temos que os controlar e gerir. Okay?
No âmbito até da interoperabilidade elétrica, está a decorrer um projeto europeu de muito interesse, agora com as Smart Cities, em que a base de trabalho para a interoperabilidade entre a microgeração, a produção de eólica, a produção autónoma no domicílio de energia, está a ser feito um conjunto de desenvolvimentos no sentido de haver interoperabilidade entre os meios de produção, para saberem quando necessitam de produzir. E uma da base de trabalho teve por princípio aquilo que nos últimos anos tem vindo a ser feito na saúde, com o HL7, o IHE, e é um trabalho que aconselho a ver neste link, um vídeo que é interessante, como é que os exemplos da saúde estão a servir para ajudar a parte da rede de distribuição e produção de energia na Europa. Esta é uma das realidades que onde a aplicação de standards resultou em ganhos para toda a gente, a nível europeu. Outra área onde nós também não estamos alinhados com a Europa, e se calhar isto pode nos obrigar, deve-nos levar a pensar nos erros do passado e evitá-los no futuro, que é a rede ferroviária. Nós atualmente temos uma rede ferroviária baseada em bitola ibérica, e nós não estamos ligados à rede europeia. E isso cria problemas. Criou problemas técnicos, cria problemas de competitividade do país. Não é só isso que nos traz, que nos coloca na cauda da Europa, mas se calhar é um elemento importante de ter. E esta herança, nós vamos descarregá-la e estamos a pagar esta herança. Não sei se algum dia conseguimos mudá-la. O resultado disso é que nós temos no centro da Europa uma Europa mais interligada e uma Ibéria cada vez menos ligada. Okay? Estes são os dois pontos que eu considero relevantes do ponto de vista do enquadramento histórico. Mas nós na saúde temos imensos power plants, isto é, temos imensos repositórios e produtores e silos de produção de informação. Cada vez que temos um silo, dificultamos a comunicação com o utente. Hoje em dia, nós estamos a mudar o paradigma porque o utente tem cada vez mais capacidade de ter na sua mão informação, comunicar entre, não só com o hospital, mas comunicar com o médico. Há novas formas de a gente prestar cuidados com a hospitalização domiciliária, o acompanhamento de eventos crónicos através de apps móveis, o serviço social. Cada vez mais é um elemento presente na estrutura dos sistemas nacionais e ajuda à sustentabilidade. A telemonitorização, tudo isso está a criar pressão para que nós deixemos os silos e passemos a trabalhar e partilhar informação. Isso muda completamente quando nós deixamos de pensar entre profissionais, passamos a trabalhar com os utentes também, e com as famílias e com os cuidadores. Como é que nós conseguimos resolver este problema? Isto é, nós temos espalhados um conjunto de hospitais, nós temos prestadores, temos convencionados, temos imensas áreas onde recebemos informação. Eu acho que nós só vamos conseguir resolver este problema com a adoção de normas e frameworks, não deixar de lado aquilo que é uma vantagem, e que nós sabemos que temos uma vantagem, que é a implementação de alguns sistemas, sejam eles herdados e tecnologicamente obsoletos como o sonho ou o S-clínico, mas na prática eles já representam em si algum standard de facto. Okay? Se calhar nós não precisamos recriar os metadados todos, podemos organizá-los e transformá-los de forma a serem interoperáveis. E estas duas vetores, normas e standards de facto, podem nos ajudar muito, e se calhar temos uma vantagem em relação a outros países europeus em que esses standards de facto não são tão generalizados, porque desde o início a adoção de sistemas de informação foi da responsabilidade de cada unidade hospitalar, pelas razões da organização do negócio, quer pelas organizações políticas. Como é que isto nos pode ajudar, as normas e os frameworks e a arquitetura de referência? Eu tentei elencar aquilo que eu considero mais relevante. Há 3 pontos: princípios de negócio, informação e princípios técnicos. Nos princípios de negócio nós temos que ter uma organização política e de governo conhecedora das necessidades. Isto é, criar e desenvolver uma arquitetura de referência para a interoperabilidade nacional tem que ser um desígnio nacional.
Não nos podemos basear na interoperabilidade, no lançamento de uma app, de um novo módulo, de uma nova versão, de um software qualquer que cobre todos os hospitais. É uma ilusão. É uma ilusão que não estamos a criar interoperabilidade. Okay? Porque o SNS não é só os hospitais públicos, é também os convencionados, é também as pessoas, a casa das pessoas, e nós não vamos instalar em casa das pessoas um SCLI ou um outro qualquer sistema de informação. Outra coisa que eu acho importante no princípio do negócio é nós devíamos selecionar os documentos a serem partilhados. Com base em quê? Na relevância clínica. Nós temos o nosso RSE que tem muita informação e se nós sabemos que alguma dessa informação é completamente desnecessária. Por isso, não vale a pena nós queremos resolver todo o problema, porque isto é um desafio enorme. Nós devemos focar-nos em pequenos projetos. Fazer o seu desenvolvimento, mas também fazer a sua entrega. E chamar as pessoas a ajudar-nos a desenvolver, os intervenientes. Os princípios da informação. Um dos aspectos mais importantes, quer para nós conseguirmos ter boa qualidade de dados, é definir e padronizar metadados. Isto é, se temos uma nota de alta que já está padronizada, devemos apostar nessa padronização. Claro que isto não é algo que faça-se hoje e fique fechado para sempre. No dia em que lançarmos vai haver questões de correção. Ok, mas vamos ciclicamente criando esse processo de melhoria. Do ponto de vista dos princípios técnicos, acho que é fundamental que a exibição dos documentos clínicos estejam independentes da fonte do documento. Uma coisa é o hospital e o sistema do hospital, outra coisa é a Plataforma Nacional de Interoperabilidade, de partilha de dados, que tem que ser independente, porque senão vamos limitar cada dia que queremos colocar mais alguém a trabalhar connosco, não vamos ter um formato de partilha. E aqui os CDAs e o IGE podem nos ajudar, o IGL7. Depois, claro, há outras questões que é delimitar os formatos suportados. Não podemos permitir que todos os formatos sejam colocados, porque depois não vamos ter suporte para eles no futuro, nem atualmente temos. E outras opções como as fontes dos documentos são responsáveis pelos conteúdos dos dados, isto é, quem produz os documentos é que é responsável pelos conteúdos, ok? Tendo elencado estes pontos, o que é que qual é a primeira opção que nós devemos fazer? Na minha opinião, a primeira é definir uma arquitetura de referência. E deve ser simples e focada no essencial. Focada na partilha daquilo que é essencial clinicamente partilhar para o sistema de saúde como um todo. Porquê? Porque depois a complexidade vai surgir, isto é, nós vamos fazer a partilha da nota de alta por documentos CDAs, ok, mas quando quiserem fazer mais, a complexidade vai nascer, mas vai ser incorporada valor em toda a cadeia e todos vamos conhecer o que está feito e a complexidade vai ser para quem vê de fora, porque quem está e quem vai desenvolver vai conhecer melhor o sistema. E a arquitetura de referência deve ser simples, que é identificar aquilo que é básico para o funcionamento. Okay? Do funcionamento como um todo. Não temos que ter uma arquitetura de referência para todos os hospitais dos sistemas de informação internos. Isso é outra questão. Okay? Se nós aqui na arquitetura de referência tivermos uma linguagem comum, ajuda, mas se tivermos standards, então estamos muito mais próximos de ter uma boa solução e simples. Porque nós vamos desenvolver uma arquitetura de referência baseada em standards, vai ser muito mais fácil disseminar esta arquitetura de referência. E aqui, os passos pequenos certos vão nos ajudar no futuro a diminuir a complexidade. Porquê? Porque se nós fizermos pequenos passos certos no futuro, a complexidade do todo vai ser mais facilmente perceptível. Okay? E no âmbito desta abordagem, Portugal aderiu à Continuum há alguns anos. A Continuum é uma associação europeia para a normalização e criação de um selo de conformidade para dispositivos médicos e definiu uma arquitetura de referência para a telemonitorização. E nós devemos nos focar eles definiram este modelo de forma simples, isto é, os dispositivos têm que ter um conjunto de normas,
As aplicações ou os hostings que vão comunicar com estes dispositivos têm que ter um conjunto de requisitos. A ligação aos hospitais, aos Personal Health Records, aos Electronic Health Records, tem um conjunto de normas. Okay? Isto é entendível, é fácil de compreender, é fácil de nós, um conjunto de técnicos, discutirmos sobre isto e partimos isto em peças e cada um vai fazer. A indústria tem um conjunto de regras, nós nos sistemas sabemos as regras que temos para comprar. Okay? Daqui decorre que nós conseguimos definir uma arquitetura de referência para a telemonitorização e aplicar normas, isto é, ok, nós temos os Personal Health Devices, vamos para comunicar, eles têm que suportar o X73 agente, ok? Os meios de comunicação são os mais variados, mas conseguimos identificar através das normas e o IT 41, por exemplo, o que está aqui são normas do IHE que nos ajudam a ter uma linguagem comum para quem vai desenvolver os sistemas, conseguir entregar. Não interessa como é que está feito o dispositivo, interessa é que tem que respeitar as formas de comunicar. Okay? E aqui o Contínuo e a IHE deram um bom contributo. Claro que este contributo não está completamente fechado, isto é, não quer dizer que isto seja capaz de implementar todo o sistema. Possivelmente há questões técnicas que estão em aberto, mas também estas normas, conhecendo no repositório contínuo, vão ser melhoradas por todos os países que participarem nelas. Nós vamos encontrar soluções que se calhar vão ser úteis para os outros países e para outros, e vamos também colher deles essa informação. Depois da arquitetura de referência, nós temos a telemetrização e a arquitetura real, isto é, vai ser, do ponto de vista de implementação, são definidos um conjunto de blocos de desenvolvimento e a forma como depois há a comunicação entre os profissionais, onde é que são os repositórios. E aqui, neste capítulo dos Personal Health Records, é uma liberdade que cada um dos utentes vai ter. Por isso, se nós não vamos conseguir disseminar aplicações únicas para ter tudo. Vamos tentar encontrar formas de integrar os dados. E o dono da informação é o utente, por isso é com ele que nós vamos ter que trabalhar isto. Resultando desta arquitetura real, nós podemos resumir isto a um conjunto de normas e frameworks usadas que criaram uma linguagem comum para técnicos, para unidades de negócios, para saber o que queremos, como queremos ter. Isto é um caso da telemetrização, que é definido pela Contínua, mas nós temos em diversas normas e diretrizes europeias informação sobre isso. Uma das mais objetivas é European Interoperability Framework, onde, isto é um pequeno exemplo, onde define na comunicação intra-hospitalar o que é que devemos usar. Isto é, muitas vezes andamos à procura daquilo, como é que mandamos, como é que autenticamos e como é que partilhamos informação, quando nós podemos usar esta linguagem comum, que é uma orientação europeia, isto é, e é importante nós estarmos alinhados com a União Europeia, porque fazemos parte dela, e isto é também um pouco como a linha dos comboios da Vitória Ibérica e da Vitória Europeia. Nós temos que fazer uma escolha, ou queremos estar ou não queremos estar. Okay? E nós temos que compreender estes documentos, e aqui a formação e a capacitação dos técnicos, gestores, para também saber interpretar estes documentos e criar uma estratégia é importante. Okay? Porque isto não é apenas um documento para ser lido por técnicos, é também pela gestão e pelo governo e pelos representantes políticos. E para onde olhar? A estratégia de governação, o plano de ação europeu, as frameworks europeias, a questão da certificação dos produtos é importante, sendo que é um desafio também grande, mas cada vez mais é uma exigência e cada vez mais precisamos certificar os produtos. Não há grandes ideias ainda como fazer, mas é importante pensar nisso. Os planos estratégicos nacionais e olhar para outros projetos de referência. Projetos no âmbito do 2020, que são apostas da União Europeia no sentido da disseminação disto e testar e fazer pilotos e aprender com esses pilotos. Aprender com outros países, a forma como o fizeram.
e eles também vão aprender connosco, nós também temos coisas bastante boas. E se nós repararmos a evolução da framework no âmbito europeu de 15-17, é a governação, interoperabilidade legal, aquilo que nós já, que é a organização de layers da interoperabilidade. Nesse âmbito, o que é que, se nós tivermos definido uma arquitetura de referência e um enquadramento para um plano estratégico para a interoperabilidade, como é que chegamos lá? Existem para mim duas ferramentas como podemos lá chegar. Uma é a contratação pública, e a contratação pública via centralizada é um aspecto importante e que tem muita força, e a capacitação dos profissionais. No âmbito da contratação pública, nós devíamos exigir, isto é, nós se aderimos à contínua, e a contínua certifica um conjunto de dispositivos médicos, a contratação pública de dispositivos médicos devia exigir que esses dispositivos estivessem de acordo com as normas. Okay? Isso é um caminho para nos ajudar a simplificar o futuro. E aqui, na contratação pública, eu acho que é uma atividade que tem que ser muito mais exigente, não só baseada no preço, mas também baseada em critérios de gestão e de engenharia. E aqui tem que haver um trabalho multidisciplinar. Pode não ser exatamente de quem está no terreno, na operação, pode ser de empresas contratadas, de equipas. As universidades também nos podem ajudar com os seus conhecimentos na definição de resíduos. E aqui a engenharia e a gestão têm que trabalhar de braço dado. Claro que possivelmente a gestão, eu aqui incluo a parte clínica, a parte de gestão pura e dura, porque esses dois vetores são importantes e cada um vai ter na identificação das necessidades. Nós temos que identificar as necessidades, nós vamos comprar produtos por uma base instalada, isto é, não esquecer que nós vamos comprar produtos para o standard de facto existente, por isso vamos ter que fazer um caminho de transfer, ou deitamos fora, ou criamos layers no sentido de fazer a mudança. Identificar o fornecedor tem que ser exigido normas e uma arquitetura para que ele possa responder, e aqui é a parte de engenharia. Aprender com os fornecedores também, porque boa parte, muitos produtos trazem e muitos fornecedores podem nos ajudar. A negociação e o contrato e avaliação do impacto, depois aprender depois, porque nós não vamos fazer tudo bem à primeira. E aqui a contratação, e eu acho que você, aqui não sou propriamente um especialista, considero isto uma ferramenta e considero que tem que ter uma participação coletiva e em equipa para desenvolvimento de bons cadernos de contratação centralizados, seja eles para a telemedicina, seja ele para software, seja ele para as mais diversas áreas. Outro aspecto é a capacitação dos profissionais. É muito difícil definirmos um plano estratégico se não tivermos os nossos gestores, mesmo os órgãos políticos, a conhecer o que é que são as normas, o que é que está a ser feito e o caminho a seguir. Isto, a minha opinião, nós não fomos campeões europeus porque criamos uma equipa ali, não. Fomos campeões europeus porque criamos escolas, clubes de formação, campeonatos regionais, ligas nacionais. Criamos uma seleção nacional e qualificamos. E ganhamos o Euro em 2020. E aqui, ganhar a competitividade da saúde e a partilha e a transformação, também existe este trabalho silencioso de criar escolas, criar clubes regionais, criar seleções nacionais e qualificarmos os nossos sistemas. E aumentar a experiência, começar do simples para o complexo. Okay? E aqui, no âmbito da formação, eu acho que a adoção de normas e frameworks vai exigir formação, testes, certificação, confronto técnico no sentido de testarmos e provarmos que funciona, e para chegarmos a um desígnio de maior experiência. E isto é um caminho que exige um plano formativo apurado e demora tempo. Por isso, um dos aspectos mais importantes a relevar para mim é a capacitação. No âmbito da capacitação das compras públicas, a cooperação entre todos é fundamental.
na engenharia, na gestão de topo, nas áreas clínicas, na educação. Isto é nas escolas, nas universidades, envolver as universidades, porque nós não temos competência, nem temos aptidão para formar e criar esses cursos. É um grande desafio. Só a título de exemplo, a Áustria, quando definiu o seu plano estratégico e começou o desenho da sua arquitetura de referência, uma das primeiras coisas que fez foi identificar quem eram os profissionais que consideravam, com um certo nível de formação, capazes de conhecer os estándares. Em 2005, encontraram 20 pessoas nos seus inquéritos. Então definiram um plano formativo. Ele foi crescendo, chegando a 25 mil pessoas que foram o âmbito, ou tiveram no âmbito de formações relacionadas com a gestão, com a engenharia, com a parte clínica, no sentido de capacitação destes profissionais para entender o que é uma arquitetura de referência, o que é preciso, que não é só criar software. E muitas vezes, em muitas reuniões, já ouvimos os gestores e toda a gente dizer o ideal era termos um mês clínico que fizesse tudo. Ok, mas ainda não conseguimos, se calhar não seria esse o melhor caminho. No âmbito do como é que nós enfrentamos estes obstáculos? Na nossa opinião, e num trabalho que nós desenvolvemos no âmbito da hospitalização domiciliária, nós temos um problema, queremos encontrar uma solução nova de prestar cuidados. Okay? Então, mesmo nós vamos fazer o software, vamos criar todos os sistemas, mas há uma coisa que é fundamental. E, em paralelo, temos de capacitar os gestores, os profissionais clínicos, a engenharia, a questão ético-legal. E nós vemos cada vez mais, na teleconsulta, questões éticas que não estão legais, que não estão completamente resolvidas. Por isso, este ciclo de aprendizagem e transferência de conhecimento tem de ser feito sistematicamente. Isto é, e aqui, mais uma vez, as universidades e os politécnicos e todas estas instituições de ensino que nos podem ajudar. Isto é, temos um problema, encontramos uma solução, pegamos nas pessoas e chegamos à solução, capacitando-os para essa nova solução. Porque não adianta ter soluções se não temos pessoas capazes, depois, capacitadas. Capacitação não lhe foi fornecida, capacitado para fazer isso. Do ponto de vista, só enquadrando o que é que a Áustria fez, a LG é a empresa responsável na Áustria pela gestão de todo o sistema de partilha de informação. O país está dividido em 13 domínios, porque eles também estão organizados em um governo federal, em províncias. Tem ligados, são 128 hospitais, 80% já ligados. As apostas deles foram selecionar os documentos clínicos mais relevantes numa primeira fase, foi relatórios de laboratórios, radiologia, medicação, sumários clínicos. Okay? Definiram um plano financeiro e responsabilidades dos vários operadores do ponto de vista do sistema de saúde. Estabeleceram um envelope financeiro para que isto se executasse e auditaram. Como é que trabalha? Ligando hospitais públicos, cuidados domiciliários, outros hospitais não públicos, os médicos, os laboratórios de radiologia, as farmácias, no sentido de agregar tudo e partilhar a informação com o cidadão. Desenvolver em parceria estreita com a IHR, a L7 Áustria e outras entidades, institutos de certificação e de regulação austríaca. Definiram uma arquitetura de referência, publicaram-na, todos os operadores e indústria conhecem a arquitetura de referência, está baseada no IHE, no ITHE, e é pública. Okay? Standardizaram os documentos, eliminaram a ligação do documento com a fonte, utilizaram CDAs para que a informação fosse partilhada de forma igual através dos portais, definiram um modelo de acesso com os perfis do IHE, implementaram CDAs Report Viewers, abordaram a integração da telemonitorização, isto é, se nós repararmos e vimos no primeiro slide genérico, aqui usaram o PHD, Personal Health Devices, na forma
da mesma forma para integrar no sistema nacional. Definir uma arquitetura de referência para os interfaces, que é a mesma que já vimos há pouco, apenas com o que é preciso, isto é, os fornecedores sabem o que é preciso para ligar ao sistema central, são conhecidas as normas. Okay? Isso ajuda ao desenvolvimento. Claro que isto não vai aparecer feito num primeiro momento, isto é, a adoção das farmácias, das clínicas é gradual, mas está a ser feita. Nós temos uma vantagem, é que enquanto que as regiões têm muito mais poder e são muito mais autónomos, nós temos um sistema já comum a todos os hospitais. E aí nós podemos tirar algum partido e alguns ganhos futuros com a partilha, com criar layers de partilha de informação. O que devemos fazer? A minha opinião é aprender com a história, com os nossos erros e com os erros dos outros, desenvolver um quadro de referência nacional para uma arquitetura de referência e uma adoção de normas. Um dos exemplos que eu acho que foi bem conseguido nos últimos tempos foi o quadro nacional de referência para a cibersegurança, é um bom exemplo, eu acho que era um bom exemplo a seguir para a saúde. Em terceiro, contratação pública e capacitação dos profissionais. Acho que isto é essencial e nos pode ajudar a resolver e a implementar aquilo que nós definimos no quadro de referência nacional e ajuda-nos a desenvolver o futuro. Do ponto de vista da minha apresentação, eram estes os pontos. Filipe, não sei se foi totalmente esclarecedora, mas não quis complicar demasiado, ter uma abordagem mais na perspectiva de gestão, sendo eu que não sou gestor, sou engenheiro, mas pronto. Bem esclarecedor, Vítor. Muito obrigado pela apresentação. Nós vamos abrir agora o espaço para debate, para Q&A. Mas antes disso, e como já vem sendo habitual para quem segue estes webinars, gostaríamos de vos colocar uma pergunta trabalhada pelo Vítor, à qual, durante este momento de questões e respostas, vos solicitávamos que dessem resposta. Portanto, a pergunta em particular é: quais são, na sua opinião, os 3 maiores desafios à interoperabilidade? Para responderem a esta pergunta, devem ir a www.menti.com e utilizar o código que está aqui no ecrã, no canto superior direito, o 610498, e depois selecionar uma das seguintes opções. Portanto, os 3 maiores desafios relativos à interoperabilidade: selecionar a opção 1, capacitação dos profissionais, opção 2, estratégia e governação, opção 3, quadro de referência de normas e frameworks. Fui muito lento, as pessoas já começaram a dar as suas respostas. Acho que abrimos o espaço para discussão. Já temos aqui um conjunto de perguntas. Eu começo pela primeira, do Carlos Sousa. Vítor, que diz, ou questiona: em termos nacionais, quem pode e deve contribuir para a disseminação e sensibilização das organizações de saúde e fornecedores de TI para a adoção das normas e convenções na troca de informação clínica e administrativa? Quem deve? Boa pergunta. Eu acho que tem que ser um trabalho participado de várias pessoas e várias organizações. Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde e o Governo. As universidades são um elemento essencial, porque nós devemos estar e simular, e nisso as universidades têm essa capacidade de podermos externalizar isso. A estrutura de governação do SIS, toda essa estrutura, a AME, nos pode ajudar a resolver esse problema. Não tem uma resposta clara, porque também não temos uma estrutura completamente organizada para isso. É mesmo o Instituto Português Nacional de Normas e Standards não está alinhado, ou não tem recursos, não está alinhado connosco. Há espaço para as agências de estándares internacionais com participação em Portugal, e refiro-me mais em particular
ao recente criado chapter português da GL7 para contribuírem para este desidrato? Sim, eu acho que sim. É importante, quer o GL7, quer a E+, quer mesmo o IHE Portugal, que criem condições e ajudem do ponto de vista associativo e de partilha de projetos comuns. E o que aconteceu em alguns países europeus é que muitos deles fizeram consórcios com o ELGA e candidataram-se a projetos H2020, e isso criou uma capacidade, criou experiência. E aí nós temos que ou utilizar alguns programas nacionais e partilhando projetos e experiências. Eu acho que sim, do ponto de vista associativo é importante, assim como também é importante chamar os interlocutores, os utentes, os profissionais, as ordens. Em cada momento nós temos que ter as pessoas certas a discutir o problema, porque o trabalho é muito grande. E acha, quando falavas há pouco, Vítor, de formação e capacitação dos profissionais, também estas associações têm um papel preponderante a desempenhar nesse sentido? Sim, eu acho que sim, tem e podem ajudar nisso, quer com as academias do Ministério, quer com as universidades. É um trabalho conjunto. Nós temos de sistematizar um conjunto de programas de formação contínua. E isso, por exemplo, na Áustria, que é o país que eu conheço melhor, os institutos politécnicos tiveram uma presença muito importante porque criaram cursos técnicos, não propriamente cadeiras universitárias do ponto de vista de grau universitário, mas são pequenos cursos que são capacitadores e que ajudam a desenvolver isso e são acessíveis depois para nós, Serviço Nacional de Saúde, mas também para as empresas que os consomem para capacitar os profissionais para o desenvolvimento. Nós, mudando agora aqui um bocadinho do foco, temos uma pergunta da Rita Veloso, que questiona se, Vítor, consegues identificar que percentagem do orçamento de um hospital a nível anual deve ser reservada para esta área das tecnologias de informação, assumo que para a área da interoperabilidade. Assim, eu não tenho um valor, não sei, nunca, não tenho presente, não sei, nunca quantifiquei, nem tenho conhecimento disso. Eu acho é que, para além dos hospitais, é preciso criar benefícios aos hospitais para os hospitais investirem nisso. Okay? E nós sabemos que os hospitais são deficitários do ponto de vista de orçamento, por isso tem que haver um programa ministerial no sentido de ajudar os hospitais a fazer isso e também ter verbas para caráter nacional desenvolver o que é preciso, as componentes transversais nacionais e regionais. E eu acho que a lógica do desenvolvimento exclusivamente nacional é difícil porque devíamos partir de lógicas mais regionais, porque muitas das vezes, se nós nos focarmos na importância da informação clínica, as relações regionais definem muito do que é 80% das necessidades de partilha clínica. Por isso, se calhar aqui algumas vertentes no sentido de tornar os projetos mais pequenos, pilotos e mais, isto é, apostarmos no desenvolvimento e na sua implementação. Agora, quanto custa e quanto é que isto, não tenho presente os valores. Temos uma questão do Pedro Sobreiro que questiona, sendo o mercado português um ecossistema pequeno, se Vítor vê espaço, vontade para que se possa concretizar uma iniciativa de trabalho em consórcio entre entidades do setor público, privado e social, na definição clara do quadro de referência para a interoperabilidade. Por sermos pequenos é que se calhar conseguimos fazer isso, porque e por sermos pequenos do ponto de vista do mercado, se calhar ao estarmos com as normas e termos um quadro de referência, é que tornamos os nossos produtos mais exportáveis. Isto é, nós não pomos os nossos comboios no centro da Alemanha diretos, sem trocar a bitola. Por isso aqui é a mesma coisa. Nós temos que apostar. Eu acho que é uma vantagem competitiva se nós conseguirmos fazer isso. Crees que tem sido suficiente a articulação que tem existido entre o SNS, entre o setor privado e o setor social,
em iniciativas de transação de informação, sobretudo que digam respeito ou que acompanhem os utentes que são seguidos no SNS. Refiro-me, por exemplo, ao caso dos prestadores convencionados de exames laboratoriais. Assim, tem existido algumas iniciativas, eu não sei se é suficiente, não consigo fazer essa avaliação, mas em particular ao Filipe, dos laboratórios, foi muito baseado no vosso projeto Exames Sem Papel, mas eu acho que um dos problemas é que ele aborda a questão por artefactos de software e não por uma infraestrutura de partilha normalizada e de conhecimento de todos. Por isso, alguma coisa foi feito e de certeza que pelo menos aprendemos com o que está feito, mas haverá algumas coisas para fazer ainda. Achas que o tempo é o inimigo dos standards? Time to market é o inimigo, será esse o inimigo natural dos standards, da interoperabilidade? O pior inimigo dos standards, se calhar, é a vontade de fazer muito rápido, porque há uma curva de aprendizagem, isto é, nós não podemos entregar um produto se não tivermos bem os requisitos definidos, e não se pode escolher um standard, ou não se pode definir um standard se não tivermos bem definidas as coisas. Aí, não sei se será um inimigo. Tu dizias na tua apresentação que os standards demoram mais tempo do que fazendo de forma não normalizada, mas isto é constante para todo o ciclo ou demoram mais tempo para uma curva inicial, introdutória nesse standard, mas a longo prazo acabam por agilizar todo o processo? Eu acho que no início é muito mais demorado, mas depois agiliza muito, porque a capacidade de produzir quando estivermos em velocidade de cruzeiro vai ser muito mais rápido, vamos adaptar-nos muito mais rápido. Isto é como, eu acho que do ponto de vista dos standards é a mesma discussão que se faz com os planos diretores municipais. Ninguém participa, ninguém quer saber, mas depois de estar toda a gente critica, isto é, tem que haver participação, tem que haver envolvimento, e se isso for um bom plano, e se nos ajudar, vai ajudar à implementação. Por isso, pode ser dificultado num primeiro arranque, porque há uma resistência a vencer, mas depois eu acho que é catalisador de muitas outras coisas. Nós temos aqui uma pergunta da Alberta Cruz, que questiona se, além de capacitar os profissionais, também seria necessário capacitar os utentes a interpretar a informação que recebem das várias fontes. E por quem é que esta capacitação é feita? Sim, os utentes também vão ter que participar nisso, e aí serão as associações de utentes, os médicos de família, quem acompanha o utente é que vai ajudar. Mas nós sem os utentes não adianta criarmos produto, não é? Por isso temos que... Também nesta temática da capacitação, são suficientes as condições que existem para as equipas de informática locais hoje em dia para fazerem face aos desafios da interoperabilidade? Ou também aí é necessário capacitar? Aqui, naturalmente, se calhar mais na experiência da tua própria unidade, não falando pelo coletivo. É assim, nas unidades é claramente necessário capacitar e reforçar os recursos humanos, isto é, do ponto de vista e reforçar os recursos financeiros, porque nós já dificilmente conseguimos cumprir aquilo que precisamos, do ponto de vista operacional, por isso, se há mais uma necessidade, essa necessidade tem de ser avaliada do ponto de vista das mudanças culturais que têm de ser feitas, também internas nas equipas dos várias unidades hospitalares. E cuidados primários. Aqui temos é que também agrupar-nos no sentido de termos escala, porque não é que um centro de saúde individualmente vai ter muita dificuldade, mas se calhar no ERS já tem muito mais capacidade de levar todos para a frente. Por isso, também aqui tem que haver uma organização, um olhar para as estruturas, no sentido de saber quais são as suas necessidades. Isso
é um plano estratégico que tem de ser desenvolvido para atingirmos um determinado objetivo. Nós temos aqui, não em forma de questão, mas podes também comentar naturalmente, um comentário da Anabela Salgado Serra, que nos diz que a Comissão da Qualidade e Segurança do Doente pode colaborar ativamente nesta capacitação do utente e dos profissionais de saúde. Fica aqui o desafio lançado. Também nesta ótica de profissionais e da envolvência com os diferentes stakeholders, consegues ressalvar da vossa experiência o papel que os profissionais têm na interoperabilidade dos sistemas de informação? Se calhar aqui um pouco nós, quando queremos interoperar, temos que definir primeiro um circuito, tem que haver uma vontade coletiva perante um determinado processo, um determinado fluxo. Só aí conseguimos verdadeiramente pôr dois sistemas de informação a comunicar um com o outro, só aí conseguimos ter a informação certa no sítio certo. Vês como preponderante aqui o papel dos profissionais de saúde no terreno? Assim, são fundamentais e têm que ser envolvidos. Eu acho é que nós não devemos começar essa discussão com eles sem nós pegarmos já em algo. Se nós tivermos algo, e se tivermos um perfil do VHE, por exemplo, da radiologia, e se vamos falar sobre o circuito da radiologia, então se calhar vamos encontrar uma linguagem comum, pôr os clínicos, os técnicos, conhecedores do que é essa linguagem comum e vamos começar a discussão por aí. Simplifica bastante o processo, porque nós vamos ter que olhar para os processos e para os perfis. Então, se nós tivermos os perfis alinhados, os processos alinhados com os perfis já existentes, simplifica. E é aí que nós temos ganhos, que é, se nós podemos usar já standards ou frameworks existentes, e essa linguagem comum já existe do ponto de vista europeu, então vamos, nem que seja traduzi-la, adaptá-la à realidade nacional. E só nós não temos os documentos, por exemplo, do IRE traduzidos em português. Ou se temos muitos poucos. Sei que o José Costa faz alguns do ponto de vista da farmácia. Mas isso é uma tarefa importante. Só o elemento de tradução e de disseminação dessa informação vai ajudar a que nós, quando nos sentemos numa mesa, já começamos num lugar comum. Okay? E aí nunca podemos excluir os profissionais. Toda a gente tem que participar, claro, dentro do que é, o que que estamos a discutir e o que é o projeto a discutir. Nós temos aqui uma questão de Elsa Matos, da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que questiona como resolver o desafio de interoperabilidade partindo do princípio do utente no centro do sistema. E aqui enfatizando um pouco a navegação entre diversos sistemas de informação, plataformas e, por vezes, diferentes serviços de saúde, como podem as associações de doentes colaborar na co-criação de sistemas e na capacitação dos utentes? Assim, não sei, têm que estar presentes essas associações, porque nos vão ajudar é a voz do utente, em boa parte. E a interoperabilidade vai resolver a diferença que existe entre vários sistemas, isto é, nós estamos alinhados, mesmo dentro do setor público existem problemas de transferência de informação. Quando vamos para os privados ainda estamos mais fora. Por isso, o setor social também está um pouco fora, isto é, temos que nos criar um modelo de referência em que todos participem para criarmos a verdadeira transformação digital, senão não estamos a fazer diferente. Faltam 10 minutos para concluirmos este webinar, Vítor, e agora convidava-te a olhar um pouco para aquilo que foi a expressão dos nossos participantes relativamente a esta questão, quais os 3 maiores desafios à interoperabilidade, sendo que o desafio número 1 foi elencado à capacitação dos profissionais, e depois, em pé de igualdade, um desafio da estratégia e governação e a existência do quadro de referência de normas e frameworks. Sim,
Eu também um pouco o que eu acho que é a estratégia de governação é importante e daqui decorre um plano de capacitação e um quadro de referência. Por isso, temos 64% das pessoas nos pontos em que eu considero mais importantes. Claro que a arquitetura de referência é importante, mas é um documento muito técnico. É aquela coisa que é de engenheiro para engenheiro. É natural que não seja a primeira coisa. Mas depois, se nós conseguimos os 3 primeiros, vamos conseguir a arquitetura de referência. No último minuto, coloco-te apenas uma última questão antes de passar de volta a palavra ao Afonso, que é, no teu entender, nos vários níveis de interoperabilidade que fomos discutindo, neste momento, onde é maior o desafio? Do ponto de vista técnico ou do ponto de vista organizacional / de políticas? O fosso maior entre a parte política e a parte técnica, isto é, o fosso é entre a legal e a organizacional e a parte técnica, isto é, o maior fosso está na forma como os nossos decisores políticos olham para isto e tomam decisões. E um dos exemplos é, por exemplo, nós fomos à Suécia, reparamos que houve uma ordem executiva no sentido de ajustar e adaptar-se às normas. E não tem 50, 60 páginas, é uma página, é uma ordem executiva no Diário do Reino, basicamente. Por isso, enquanto nós... E este fosso não é só nosso, é da maioria dos países europeus. Eu acho que aí é que está o maior fosso. Muito obrigado, Vítor, pela excelente apresentação. Passo agora a palavra ao Afonso, que vai fazer aqui as notas finais. Muito obrigado. Eu diria que, em resumo, o Vítor veio-nos fazer uma apresentação bastante interessante, em que fez um enquadramento global de como este problema da interoperabilidade é similar a outros negócios, como o da eletricidade ou dos transportes e dos comboios, e o que é que isso acarreta em termos de desafios, quer a adoção de numerosos estándares, por um lado positivo, e por outro lado o próprio desafio para a regulação que isso representa, que claramente devemos aproveitar a implementação dos estándares que já existem no SNS. Falou também das normas e das frameworks e da arquitetura de referência e dos princípios que os devem sustentar, os princípios de negócio, como a necessidade de criar um documento orientador da interoperabilidade como fundamental, adicionalmente, realçou na criação dos princípios de informação a padronização dos metadados, por exemplo, a nota de alta, e dos princípios técnicos, realçou portanto, a independência da informação face às aplicações clínicas e retirar essa dependência que muitas vezes existe. Como é que poderíamos chegar a um patamar de excelência? Inicialmente definindo uma arquitetura de referência simples e que preencha o básico. Falou do exemplo da telemonitorização com as normas de IHE. Deveríamos olhar constantemente para os exemplos de quem já o fez na Europa, quer nomeadamente em relação à adoção de frameworks noutros países e ao nível da gestão da União Europeia, e concluiu com a necessidade de uso de duas ferramentas fundamentais: a contratação pública, baseada em critérios de gestão e de engenharia, e a capacitação de profissionais, com um enfoque muito grande na formação. Mostrou posteriormente como um país que, em termos de dimensão muito semelhante ao nosso, foi capaz de fazer este caminho, neste caso a Áustria, e em que em vários passos mostrou que começaram por selecionarem os documentos clínicos iniciais que queriam
trocar. Definiram um envelope financeiro associado, usaram e ligaram todos os interessados, todos os stakeholders em rede, usando esses standards, definiram uma arquitetura de referência para depois standardizar os documentos e também mostrou o exemplo da telemonitorização. Concluiu dizendo que, acima de tudo, devemos aprender com os outros, devemos criar um quadro nacional de referência e deveremos dar um enfoque muito forte na contratação pública e na capacitação dos profissionais. E, portanto, esta apresentação, este resumo encerra o que foi este webinar, que será seguido por um webinar no início de setembro, uma vez que este ciclo irá ser interrompido em agosto. O tema do próximo webinar será a qualidade dos dados no futuro digital, no dia 8 de setembro às 15 horas. E o vídeo deste webinar estará disponível no canal da APA do YouTube e, nesse sentido, desejo umas boas férias a todos e cá nos encontraremos no mês de setembro. Muito obrigado. Okay. Obrigado.